Saúde. O Conselho Federal de Medicina divulgou na última semana regras novas para cirurgias bariátricas aqui no país, viu? Essas novas medidas, meu convidado vai detalhar já, elas incluem novas definições para o procedimento em pacientes com doença metabólica, também para adolescentes. Vamos conhecer então o detalhamento disso? Meu convidado de hoje é o médico Gustavo Peixoto, professor, médico cirurgião. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fernanda. Obrigada, viu, pela sua participação. O que levou a essa atualização da regra sobre bariátrica no Brasil? Então, Fernanda, a cirurgia bariátrica, ela, ao longo dos anos, vem se consolidando como o método mais eficiente de tratamento da obesidade grave. E com os estudos de 20 anos de cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo, a gente ficou mais tranquilo de liberar as indicações para grupos que antes tinham um certo receio. Por exemplo, adolescentes. Nós não tínhamos certeza de como ia se comportar pacientes operados muito jovens, né? Então a gente tinha uma certa restrição na cirurgia abaixo de 18 anos. Mas como o resultado dessas operações em 20 anos foi um desfecho muito favorável, o Conselho Federal de Medicina resolveu liberar, de forma que de 16 a 18 anos agora o protocolo é o mesmo para adulto, e considerar a cirurgia bariátrica acima de 14 anos. Então antes, adolescentes de 14, 15 anos que não eram elegíveis à cirurgia bariátrica, hoje o são por conta desses estudos de segurança e eficiência em longo prazo. Uhum. Isso só para dar um exemplo. Outro exemplo foi a questão da cirurgia sendo realizada nos índices de massa corporal menores, né, obesidade grau 1, paciente com IMC entre 30 e 34,9, se ele tiver uma doença ameaçadora à vida, como uma doença coronariana grave, uma apneia do sono grave, um diabetes fora de controle, ele passa oficialmente a ser um candidato da cirurgia bariátrica. O que muito paciente fazia antes, Gustavo, era engordar para poder atingir esse IMC, o que piorava ainda mais a qualidade de vida dele, né? Eu acho que isso é muito lenda, né? A gente, na verdade, isso é muito lenda, porque quando a gente percebe... Porque, assim, para fazer cirurgia bariátrica, o paciente tem que estar em tratamento ao longo de alguns anos. Quando você percebe esse ganho de peso fora de controle, na verdade, a gente não opera. A gente geralmente pede para o paciente perder peso antes da cirurgia, porque a gente sabe que a perda de peso antes da cirurgia diminui o risco de complicações em médio e longo prazo. Uhum. Né? E, na verdade, o que alavancou a cirurgia bariátrica no Brasil, no mundo, e realmente agora fez ampliar as indicações, foi que ela se transformou numa cirurgia cada vez mais segura. Uma cirurgia que antes era feita por laparotomia, aquele corte na barriga, hoje é feito por laparoscopia, ou por laparoscopia até com o uso do robô, e os índices de mortalidade em centros de referência de bariátrica, eles são muito baixos. Para você ter uma ideia, a mortalidade de uma cirurgia bariátrica bem programada, o paciente perdendo peso no pré-operatório, ele estando todo bem avaliado, bem indicado, hoje é inferior a de cirurgias como de vesícula, por exemplo. Muito legal isso, hein? O Gustavo, e o Brasil é um dos países que mais faz bariátrica no mundo? Sim, nós somos um país muito grande, né? O país que mais faz é os Estados Unidos. O Brasil está aí entre segundo e terceiro colocado em número de cirurgias bariátricas. A gente fez mais ou menos 80 mil cirurgias bariátricas ano passado no país, e eu digo mais ou menos por quê? Porque, na verdade, nós não temos um cadastro. Nós puxamos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela puxa das fontes pagadoras da ANS, ela puxa os sistemas do DataSUS, mas existe uma gama de pacientes que operam pela via particular, onde esse cadastro não é feito em lugar nenhum. Então a gente consegue ter uma noção boa das cirurgias feitas pelos planos de saúde e pelo SUS. Uhum. E algo que é definitivo, Gustavo? A cirurgia bariátrica, sim. A cirurgia bariátrica é uma mudança na anatomia do tubo digestivo para que a gente consiga fazer um tratamento
com intuito definitivo. Ah, mas eu conheço pacientes que operaram e reganharam peso. Sim, a gente sabe que a obesidade é uma doença grave, uma doença crônica, uma doença recidivante e que pode necessitar de, inclusive, uma segunda intervenção. Agora, o que é importante que a sociedade saiba? Que a cirurgia bariátrica é a forma mais eficiente e duradoura de tratamento da obesidade. Mas o tratamento da obesidade não acaba na bariátrica. Após a cirurgia bariátrica, o paciente vai continuar lutando contra a obesidade a vida inteira. Ele tem uma doença, a doença é a obesidade, que a gente sabe hoje do tamanho da gravidade que ela tem, porque além de estar bem evidenciado a mortalidade por doença coronariana, a mortalidade por acidente vascular encefálico, por morte súbita de arritmias, a gente sabe hoje que vários cânceres são relacionados à obesidade. E o paciente, mesmo operado de bariátrica e mesmo com IMC baixo, ele precisa fazer o tratamento para a vida inteira, para evitar a recidiva do ganho de peso. Já que a gente está falando de mitos, né, como eu lhe perguntei antes aí, de que se os pacientes engordavam para atingir o IMC necessário para autorização bariátrica, é mito ou verdade essa história de que o estômago ele volta para o tamanho anterior? Que ele tem essa capacidade de elasticidade? Então, o estômago pode realmente dilatar um pouco ao longo. Só que assim, a cirurgia bariátrica mudou o conceito. Antes, reduzir estômago para comer menos e reduzir o intestino para absorver menos. O que aconteceu? Ao longo desses anos, foi descoberto que vários mecanismos de perda ponderal e principalmente de controle metabólico, de controle da glicose, controle do diabetes, eles não têm a ver necessariamente só com perda de peso. Eles têm a ver com alterações hormonais que ocorrem depois dessa mudança da anatomia do aparelho digestivo. Alguns hormônios deixam de ser produzidos, por exemplo, o hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e outros hormônios como GLP-1, PYY, que são hormônios contrarregulatórios da insulina, eles passam a ser produzidos em grande quantidade e isso contribui para que o paciente tenha um controle metabólico. Por isso que muitas vezes o paciente faz uma bariátrica, ele ainda está obeso mórbido, mas ele já controlou a glicose, ele já melhorou a esteatose hepática, ele já melhorou vários critérios metabólicos, né, porque tem essa alteração hormonal. Por isso que hoje a cirurgia bariátrica a gente chama de cirurgia bariátrica /metabólica, por conta dessas alterações hormonais que são decorrentes da mudança da anatomia. Uhum. Com relação a recorrer à cirurgia bariátrica, né, como uma opção aí definitiva de perda de peso, essa é a última opção de vocês cirurgiões? Indicaram a cirurgia bariátrica? Sim. Quando o paciente acaba chegando no consultório do cirurgião pensando em fazer uma cirurgia para perder peso, a imensa maioria dos pacientes já fez dieta, já fez exercício, já tomou remédio para perder peso, né? Ninguém vai procurar uma cirurgia desta, nem uma cirurgia sem antes ter passado por todos os procedimentos. E aqueles que não passaram ainda, a gente realmente manda de volta para o endocrinologista, para o clínico de referência, para que faça essas etapas do tratamento. Uhum. Você acha que hoje com essas canetas emagrecedoras há um público aí menor que vai necessitar de cirurgias bariátricas no futuro? Na verdade não. Na verdade as canetas emagrecedoras, né, o Ozempic, o Engov, a Tirzepatida, elas se somam no tratamento multimodal da cirurgia. O que acontecia? A gente só estava tendo dieta e exercício físico ou cirurgia. Agora surgiram drogas que são muito poderosas, muito úteis e respondem em uma parcela de doentes. Só que, na verdade, tem muitos pacientes que são não respondedores, tem muitos pacientes que não conseguem pagar por esse tratamento, porque esse tratamento ele é caro, e tem muitos pacientes que fazem o tratamento durante 1 ano, 2 anos, para o tratamento por algum motivo e recidivam a obesidade. O paciente com obesidade leve ou sobrepeso, ele é um nicho muito bom para fazer tratamento medicamentoso. Agora,
quando a gente fala de cirurgia bariátrica de obesidade mórbida, do IMC de 40, 42, 45, é muito raro você ter qualquer outro tratamento que seja eficiente na perda de peso de 40% do peso inicial, sustentado em 10 e 20 anos. Né? A gente vê os tratamentos clínicos, eles estão comemorando muito a perda de 10%, 15%, 20% do peso inicial. Só que quando você tem um indivíduo de 150 quilos, se ele perder 20%, ele continua com 120 quilos. Entendi. Né? Então, para esse indivíduo, nem o melhor dos melhores tratamentos clínicos vai ser suficiente. E nós temos hoje no Brasil 3.700.000 pessoas com obesidade mórbida, precisando de cirurgia bariátrica. E nós operamos 80 mil por ano. Então a gente está operando menos do que 1% da necessidade. Portanto, Fernanda, tem muita cirurgia bariátrica precisando de ser feita. A gente pode aumentar muito ainda o espectro de indicação desses doentes. E o aumento das chances de vida deles, né? Porque eles, em tese, eles iriam desenvolver algo grave. Na verdade, praticamente todos os obesos mórbidos evoluem com graves doenças, basta esperar chegar ali nos 40 e poucos, 50 anos de idade, né? Fora a questão da perda de qualidade de vida. Gustavo, como é que é hoje a fila no SUS? O SUS hoje, acabaram as filas dos hospitais que fazem cirurgia bariátrica. A fila está toda na Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde que regula o agendamento da primeira consulta no serviço de cirurgia bariátrica. Entendido. O Hospital das Clínicas é um, né? Dos que opera. Isso, é um dos que opera. A gente faz cerca de 200 cirurgias por ano. As cirurgias lá são 100% feitas por laparoscopia. Entendido. E com essa margem aumentando, essa fila vai aumentar também, não é isso? Não sabemos. Na verdade, muitos desses pacientes, porque você está falando só de indicação, mas a gente está falando também nessa nova resolução de novas técnicas. Então, tem muitos pacientes que eram elegíveis para cirurgia bariátrica, mas que não poderiam fazer as duas técnicas, que são as técnicas regulamentadas. Agora, nessa nova resolução, o Conselho Federal de Medicina regulamentou 4 técnicas que não eram regulamentadas: o duodeno suíte, o bypass gástrico com anastomose única, a gastrectomia vertical com anastomose duodeno-ileal, e uma cirurgia que foi desenvolvida no Brasil pelo Dr. Santoro, que chama cirurgia de bipartição. Então, na verdade, existiam pacientes que eram elegíveis para cirurgia, mas que por questões técnicas não faziam a cirurgia que poderia ser feita. Agora, nós temos mais opções para poder ofertar para esses doentes. O que muda das técnicas antigas para agora? Então, existem técnicas mais potentes, né, agora, e técnicas com mais exposição ao íleo, que é a parte final do intestino fino. Essas técnicas, elas são mais potentes do ponto de vista metabólico. Então, elas conseguem, muitas vezes, reverter o diabetes em casos mais graves, que as outras técnicas não conseguiam. Além disso, são técnicas que mantêm o acesso de todo o aparelho digestivo, como a bipartição do trânsito intestinal, coisa que o bypass gástrico não fazia. Então, aqueles pacientes que têm alto risco de câncer e que a gente tinha preocupação de deixar o estômago excluso, agora a gente pode utilizar essa outra técnica que está regulamentada. Entendido. Então foi uma mudança muito importante para a cirurgia bariátrica, por isso que está dando essa repercussão toda, porque se ampliou as técnicas. Então nós temos 4 novas técnicas de cirurgia bariátrica, né? Se atualizou o conhecimento depois de algumas décadas de cirurgia, mostrando a segurança e eficiência décadas depois do procedimento, de forma que não tem mais limite máximo de idade, né? Antes era 70 anos, agora não tem mais limite máximo. E o limite mínimo, que era 16 anos, baixou para 14. Isso aí. Então, os mais de 70 também podem fazer agora? Sim, não tem mais limite de idade cronológica, apenas vai ser avaliado a questão do risco e do benefício. Embora a cirurgia bariátrica no idoso, ela tem algumas características diferentes do jovem. O idoso, na maioria das vezes, ele está operando principalmente para
controlar doenças que já estão presentes, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, e principalmente para manter a autonomia, porque é raro o obeso mórbido chegar aos 70 a virar anos. idoso. Né? Geralmente eles morrem antes. Mas como os tratamentos têm melhorado, tem sido mais frequente que alguns pacientes cheguem. Alguns estão chegando, inclusive, após uma primeira bariátrica, porque às vezes o paciente fez uma cirurgia tipo um sleeve aos 50 e agora está com 70 e precisando de uma segunda cirurgia. E eles querem, na maioria das vezes, preservar a autonomia, conseguir fazer higiene pessoal, conseguir locomover, conseguir fazer as atividades mínimas do dia a dia. Ô, Gustavo, gente, eu estou ao vivo aqui com o médico cirurgião Gustavo Peixoto. A gente está conversando sobre as novas deliberações do Conselho Federal de Medicina para a cirurgia bariátrica no Brasil. Já valendo, né, Gustavo? Desde a semana passada. E as perguntas que chegam são dos ouvintes. O paciente operado precisa de complexo vitamínico? É uma das perguntas mais recorrentes aqui. Sim, claro, todos os pacientes de cirurgia bariátrica precisam de complexo vitamínico e, dependendo da técnica, pode ser mais quantidade ou menos quantidade. Entendido. Tá, mas essa é uma condição, né? Isso. Tá certo. Tá, Gustavo, obrigada, um abraço viu? a todos. Um abraço, bom dia.